Bem-vindo ao curso de Cozinha Ritual Europeia, Apresentação e Preservação Digital. No módulo 1, explora receitas rituais e a sua documentação através da utilização de novas tecnologias digitais e esta lição conterá informação sobre critérios de valor histórico e cultural para a preservação de receitas e interação com a natureza e história e memória local e regional em receitas alimentares. As memórias moldam narrativas das nossas vidas. A alimentação desempenha um papel importante na vida das famílias, nas maiores culturas. No entanto, o grau de importância varia de cultura para cultura. O que é considerado comestível, ou mesmo iguaria em algumas partes do mundo, pode ser considerado não comestível em outras zonas. As tradições alimentares variam muito em todo o mundo. Mesmo entre as pessoas que partilham experiências culturais semelhantes e alguns dos mesmos hábitos alimentares, os padrões alimentares não são idênticos. Além disso, as famílias variam em relação às suas próprias rotinas diárias nas férias, quando viajam ou quando estão presentes hóspedes. Os homens comem de forma diferente das mulheres, as pessoas de diferentes grupos etários comem de forma diferente. Contudo, na maioria das partes do mundo, a alimentação está associada à hospitalidade e expressão de amizade. Portanto, a sensibilidade às regras e costumes alimentares é importante na construção e reforço das relações interculturais e, por conseguinte, é importante ter estes aspectos em consideração ao selecionar receitas para digitalização e preservação para as próximas gerações. A transformação dos recursos naturais em alimentos, de acordo com as normas, é um processo cultural e coletivo que constitui um ponto comum cultural em todas as sociedades humanas. Tais bens comuns culturais têm pelo menos 3 componentes. Diz respeito à seleção dos recursos naturais utilizados no processo alimentar. A distinção entre comestível e não comestível varia de país para país e de uma cultura culinária para outra. Isto significa que tais bens comuns definem o quadro dentro do qual os gostos e preferências podem ser exibidos, mas também contribuem para construir uma identidade. Inclui as formas de transformação dos recursos através do desenvolvimento de novos recursos com base na natureza e na cultura, agricultura, seleção de plantas, reprodução e assim por diante. Também diz respeito aos usos dos recursos, formas de preparar, conservar, cozinhar os alimentos, mas também modos de comer e beber. Nas primeiras civilizações, a riqueza era quase sempre sinónimo de poder político ou religioso, pelo menos pelas quais os principais empregadores dos chefes profissionais eram reis, aristocratas ou padres. Wealthy and peasants, cozinhar para si próprios, impulsionou o desenvolvimento de muitos cozinheiros. Cada lado influenciou o outro. Os chefes profissionais procuraram fazer coisas diferentes das massas para criar uma experiência culinária distinta para a sua elite clientela. Os plebeus, por sua vez, procuraram adotar algumas das coisas mais finas da vida, copiando os pratos servidos nas mesas reais. Países com uma longa história de uma grande e estável aristocracia ou classe dominante desenvolveu as cozinhas mais complexas, altamente refinadas e elaboradas. Nos próximos slides iremos revelar alguns exemplos de países europeus. A França é talvez o melhor exemplo. Apesar da sua vibrante cozinha camponesa regional, a França foi durante séculos dominada por aristocratas, desde certo os nobres franceses e outros membros da classe dirigente utilizavam os jantares como símbolos de status. A França é especialmente interessante porque alcançou a fama pela sua cozinha muito cedo. O livro de La Varenne, Le Cuisinier Français, foi traduzido para inglês em 1953. Curiosamente, nos séculos anteriores, os aristocratas não seriam apanhados mortos a comer trufas que hoje em dia são decadentes e caras desde que vieram do solo. Tinham sido considerados como alimentos para camponeses. Inglaterra também teve uma monarquia elaborada, mas a sua geografia tornou difícil o desenvolvimento de uma cozinha sofisticada. Plantas e animais diversos são um resultado direto do clima. Um clima frio leva a uma diversidade relativamente baixa, fornecendo ingredientes menos variados para um chefe de cozinha trabalhar. Espanha, no seu Mediterrâneo clima e a monarquia e a aristocracia de longa data, acumularam uma enorme riqueza ao explorarem o novo mundo, mas a cozinha tradicional espanhola deve mais à vida agrícola e camponesa do que à da grande corte espanhola. Isto é menos verdade em Andaluzia, onde a cozinha dos tribunais islâmicos deu uma contribuição duradoura. Migas, pão ralado frito, são uma marca da cozinha espanhola e uma refeição padrão de inverno, tanto que várias cidades têm as suas próprias rotas gastronómicas, celebrando esta comida tradicional dos camponeses.
Há muitas comidas tradicionais alemãs maravilhosas, mas a maioria vem da mesa dos camponeses, tais como as numerosas variedades de alimentos de coração, sansais e yams. Uma razão pode ser que a Alemanha não foi unificada como um país até o final do século XIX. Antes disso, a região foi esculpida em pedaços, governada por vários impérios europeus ou confederações complexas de países, tais como Prússia, Boêmia, Suábia, Bavária. A Alemanha também sofreu com a sua localização norte, o que limitou a diversidade de ingredientes, frutas, vegetais e ervas aromáticas. A Itália fornece um exemplo ainda melhor de como a fragmentação política pode afetar a cozinha. Abençoada por um clima favorável, a região produz uma gama completa de grãos, frutas, legumes, o que é ideal para a diversidade culinária. Até a Itália foi unificado como um país em 1970. A área era uma manta de retalhos de ducados, principados, cidades-estados, repúblicas e territórios controlados por monarcas estrangeiros. Não havia monarquia italiana permanente ou centralizada e, portanto, nenhuma corte real para o qual os cozinheiros pudessem criar novos pratos. A Itália tinha uma fixação permanente. Por alguns alimentos distintos foram desenvolvidos para as festas religiosas e celebrações. Algumas tradições culinárias podem não estar hoje em dia, senão para os monges e freiras italianos, a quem é acreditada a salvação da cultura ocidental nos tumultuosos séculos conhecidos como a Idade das Trevas. Esta foi uma informação sobre identificação de receitas rituais, significado nacional e cultural, que é elaborada pelo Grupo de Trabalho do Projeto Internacional Eurica. Consulte as nossas próximas lições, a fim de explorar a apresentação digital e a preservação da cozinha ritual europeia.